comecei a fazer essas aulas foi realmente no intuito de ajudar, porque eu acho que quando a gente cresce nossa operação, quando a gente cresce nosso comercial, a gente fortalece, né, as empresas, fortalece as pessoas, né, gera mais emprego. Então, a minha ideia dessas aulas é essa, né, ajudar as pessoas no mercado de certificação digital, né, que é um mercado que é complicado, porque eu trabalhei nele por muito tempo, a guerra era muito grande, ainda é, mas a gente consegue, de uma forma mais leve, né, fazer com que essa guerra vire uma guerra saudável, e não uma guerra de somente preço, onde cada um fica só colocando preço aí em cima. Então, a ideia é essa aqui nessas aulas. Então, se vocês quiserem chamar pessoas, às vezes conhecer alguém que trabalha no mercado de certificação digital, né, é poucas pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, principalmente aulas gratuitas, né? Toda segunda-feira eu estou aqui, somente na segunda-feira passada que eu não consegui, mas toda segunda-feira eu estou aqui à disposição de vocês. Então, se vocês quiserem trazer perguntas, contextos, né, não fiquem inibidos, podem perguntar, não quero abrir a câmera, fica à vontade, pode perguntar pelo chat, porque é um momento de troca. Eu acredito muito que, mesmo a gente sendo concorrentes aqui dentro da sala, a gente tem muito para ajudar um outro, né, muito para contribuir um com o outro. Então, essa aula de hoje, agora eu vou falar oficialmente, né, bom dia para vocês, muito obrigada por estarem aqui. Nessa aula, hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre o nosso modelo comercial. O que a gente está fazendo de errado? Loiane, o que está acontecendo aqui na minha operação que eu não estou conseguindo ir para frente? Não estou conseguindo vender mais certificado digital? O que está acontecendo? É a forma que eu estou fazendo? É o meu modelo comercial? O que está acontecendo aqui dentro da minha operação? Então, seu modelo comercial está matando as suas vendas? Não sei. Então, a gente vai descobrir os 5 erros que estão travando a sua R e como corrigir com técnica e estratégia, né? Então, primeiro, a nossa promessa hoje é sempre trazer conteúdo relacionado a vendas, relacionado ao mercado de certificação digital, as mudanças que estão ocorrendo no mercado de certificação digital. E a nossa promessa da nossa aula de hoje é que tá difícil vender certificado digital? E se o problema não for o mercado, mas o seu modelo comercial? Quantas vezes a gente parou para refletir sobre o nosso processo interno, em vez de ficar somente olhando para o mercado externo? Porque quando a gente trava a nossa operação, a primeira coisa que a gente faz é, poxa, o mercado está ruim, a concorrência está horrível, as coisas estão difíceis, o concorrente está fazendo um preço menor do que é praticado no mercado, e fica olhando somente para o externo. A gente não olha para dentro da nossa operação. Então, por que a Loiane está aqui? Eu acho que tem algumas pessoas que já me conhecem, mas por que a Loiane está aqui toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, de forma gratuita, falando com vocês? Porque eu já tenho mais de 15 anos na área comercial, 4 anos trabalhando numa grande AC, e eu identifiquei que esse mercado é um mercado que precisa realmente de ajuda, de suporte. E em 4 anos que eu estava trabalhando nessa antiga AC, eu levei mais de 3 milhões de faturamento para dentro da empresa, realmente trazendo um modelo. Loiane, por que você conseguiu levar esse valor de vendas? Porque realmente eu identifiquei que os clientes do mercado de certificação digital não é somente preço, né? Eles querem comprar um atendimento, eles querem comprar uma qualidade, eles querem comprar uma prestação de serviço, eles querem entender o que ele precisa do certificado digital, não somente porque o contador está mandando ele ter um certificado digital. Então, eu sei que o mercado de certificado digital é uma commodity, mas a gente pode muito agregar valor no nosso produto. Então, agora, compartilhando a tela com vocês, trazendo o nosso conteúdo. Então, fiquem à vontade para poder tirar dúvidas, caso vocês queiram tirar dúvidas. Então, trazendo para vocês aqui o nosso conteúdo, né? Seu concorrente vende por R$50 e o cliente ainda volta? Por quê? Tem muito concorrente aí vendendo certificado digital, com certeza, com preço de custo, às vezes, e a gente não entende, poxa, como que o cliente consegue colocar, como que minha concorrência está vendendo certificado digital a esse valor e eu não estou conseguindo vender a esse valor, né? Às vezes ele não está tendo lucro nenhum, mas abaixou o preço de uma forma para tentar atingir, né, o mercado, para tentar impactar pessoas. Se você já perdeu venda para concorrência mais caro, se você já atendeu o cliente que só queria saber qual o menor preço, ou está cansado de correr atrás da meta todo mês com a sensação de remar sozinho, a maioria das ARs tem um problema invisível. Vendem produto, não vendem valor. Então, põe o certificado, o preço lá embaixo,
para poder atingir o máximo de pessoas, e aí na hora que vai fechar a conta no final do mês, a conta não fecha. Então, exemplo real de perda de venda para concorrente mais caro ou mais lento. Então, deixa eu te dizer uma coisa. O problema não é o mercado. O problema pode estar no seu modelo comercial. Se você está focando somente no valor, no preço, né, porque eu falo de valor de preço, a estratégia está completamente errada. E eu sei do que eu estou falando, porque eu também já tive aí do outro lado. Eu não estou aqui falando, Loiane, você não entende a minha realidade, você não sabe por que eu estou fazendo isso, a minha está cada vez mais difícil. Eu sei, eu entendo. Eu comecei como vendedora de contadores, júnior. Eu trabalhava, eu pegava o carro, eu ia visitar contadores pequenos, tentava vender para eles um modelo de negócio, vender. E quando eu parei de vender certificado digital e comecei a vender a solução, eu comecei a atrair mais clientes. Então, eu já estive atrás do balcão, eu já treinei equipe, eu negociei com o contador, que não quer parceria e não atende cliente, ele só quer saber do certificado mais barato. Já aconteceu demais comigo. Então, hoje eu vou te mostrar onde está o gargalo da sua operação, como reformular o seu discurso, né, o seu processo, e como conquistar mais clientes com menos esforço e menos guerra de preço. Gente, eu sei, não é fácil. Principalmente com o mercado que é uma commodity, que o certificado digital comprado na RX e na RY é a mesma coisa, é difícil a gente chegar para o cliente e fazer ele enxergar valor no nosso negócio. Mas tem como. Porque não é a mesma coisa, o atendimento na sua R é diferente da RO, da outra R. O valor que você entrega no seu produto é diferente, o relacionamento que você tem com o seu cliente é diferente. Então, o que é o modelo comercial e por que ele pode estar falido? Seu modelo comercial é o conjunto de decisões que define como você atrai, convence, entrega e fideliza um cliente. Então, muita gente acha que vender certificado é só emitir e pronto. Emitir, gente, é só o fim do processo. Como você atrai, como você convence, como você entrega, é como vai fazer esse cliente voltar. Porque o processo final de entregar o documento reservado, né, o termo de titularidade, é só o final. E depois ainda tem o pós, porque o nosso time, né, do nosso negócio é 1 ano, né, o certificado de 1 ano, né, tem uns que fazem 23 anos, mas esse tempo de 1 ano, como que você está se relacionando com o seu cliente? Ou você só está realmente te mandando a mensagem de renovação faltando 60 dias, e aquela mensagem automática 30 dias. Então, é como você se relaciona com ele no período que vai fazer com que ele lembre de você e renove o certificado com você. E isso também é o parceiro contador. Se você só emite e não fideliza, você não tem uma empresa, você tem uma lotérica de certificado digital. Então, se você só vai lá e emite o certificado e vai emitindo, e vai emitindo, e vai emitindo, o contador está indicando. Mas se aparecer um outro que entregue valor, que se relacione com ele, que lembre dele, que faça um diferencial para ele que você não está fazendo, ele vai para o outro assim, muito rápido. Então, pilares de um modelo comercial eficiente. Qual que é o pilar? Primeiro é proposta de valor clara. Você tem uma proposta de valor clara para o seu cliente? Você tem um discurso comercial focado na dor do seu cliente? O processo está estruturado? Pré-venda, pós-venda, relacionamento. Seu processo está fluido? Todo mundo aí da sua equipe tem alinhado o que deve acontecer desde da prospecção até a fidelização e o pós-venda? Você tem canais diversificados, contadores, indicações, redes sociais, convênios, programa de fidelidade, ou você só tem somente um canal de venda hoje? Você tem ofertas combinadas, né? Valor percebido maior que preço. Em vez de fazer, hoje o meu certificado digital A1 está de R$200 por 120. Isso é preço. Você tem um valor combinado, percebido, com essa oferta que faça o cliente lembrar de você? Então, a gente precisa ter um pilar eficiente. Se você não sabe explicar por que seu produto vale o que custa, está vendendo errado. Então, muita gente, nossa, quantas vezes, gente, eu ouvi quando eu ia fazer atendimento,
Nossa, Loiane, mas R$ 235, na época a AC vendia 235, um certificado digital, é caro demais. E aí você vai explicar, quando você faz a conta, olha, R$ 235 ser utilizado durante um ano, vamos pegar 235 e dividir por 365 dias. Vamos entender o porquê que o cliente precisa do certificado digital, é uma obrigação. Tá, Loiane, é uma obrigação legal, beleza, ok. E o valor? E chegar, agregar outros tipos de produto, vender uma pessoa física para pessoa jurídica utilizar, agregar valor nesse negócio. Então, os 5 erros mais comuns na venda do certificado digital. Primeiro erro, focar no que o produto é e não o que ele resolve. Então, a frase é errada. Eu tenho o eCPF e o CNPJ. O cliente liga, eu preciso renovar. Eu tenho um A1, eu tenho de 1 ano e tenho de 3 anos. A frase certa, não, eu tenho um certificado que vai te ajudar a assinar documentos e emitir nota fiscal com segurança em minutos. Eu tenho uma solução prática que vai renovar o seu certificado em minutos. Gente, tem gente no mercado que não sabe nem que existe a videoconferência ainda. Por quê que a gente não está comunicando isso? Será que a nossa comunicação está clara? Tem gente indo em loja fazer certificado digital. Eu falo isso porque aconteceu, eu já contei isso aqui várias vezes nas aulas anteriores, que eu estava numa visita, um cliente super imenso aqui em Goiânia, estava tentando encerrar a visita porque ele precisava ir numa loja e emitir o certificado digital dele. Um cara que tem uma empresa, uma big de uma empresa, precisava sair para poder emitir o certificado. Então, assim, como que a nossa comunicação está sendo feita para nossos clientes finais? Não somente contadores, hospitais, os clientes finais. Um exemplo, cliente entra perguntando, quanto está o CNPJ? Você responde, R$ 250, fim da conversa. Acabou. A melhor abordagem, para que você vai usar o CNPJ? Você já assinou nota antes? Tem que entender o porquê que ele precisa desse certificado. Porque meu contador pediu. Tá, você sabe por que você precisa desse certificado? Você já teve dor de cabeça com vencimento? Então, usar o spin selling, né, é muito bom. É na situação onde a gente vê a situação, o problema, a implicação e a necessidade. Quando a gente começa a mostrar para o cliente final o porquê que ele precisa desse produto, ele começa a ter consciência. E aí ele vai parar de falar para o contador dele que ele só quer pagar R$ 100 no certificado, R$ 90, porque ele não entende por que precisa do certificado. Né? Então, aí a gente vai começar a educar o cliente final e aí, consequentemente, a gente vai educar o contador. Erro número 2, esperar o cliente chegar. Então, tem a R que só vive de quem cai no Google ou de quem vai para o balcão, só que isso é roleta russa. Um mês vem o lead, outro mês vem fantasma. Você só fica esperando. Nossa, esperando acontecer. Falta prospecção, falta conteúdo, falta presença. Então, estratégia, parceria com contadores, programa de indicação, marketing local. Eu vejo muita R que é no Nordeste, não fez nem seu dever de casa ali na sua região, tá ligando para cliente lá no Sul. As pessoas na sua redondeza te conhecem, sabem quem você é. Você é uma pessoa de referência no seu ambiente, na sua região. Então, se você não provocar a dor, ninguém compra. Um exemplo real. Uma R, nossa, né? Uma R que está aqui dentro do nosso programa, criou um cartão fidelidade para o contador. A cada 5 indicações, ganha um combo, né? Um certificado, um café, mais um mimo. Ele cresceu 37%. Um diferencial mínimo. Fez um programa de fidelização para o cliente, olha, cada 5 certificados. E aí, o que está acontecendo? Os contadores não estão indicando só clientes da base deles. Estão indo atrás de outros clientes. Falam, olha, lá numa roda de conversa. Gente, se você pega a sua lista telefônica, você com certeza tem pessoas que precisam de certificado digital. Se você pega o seu Instagram, com certeza tem pessoas que precisam de certificado digital. E aí, às vezes, a gente está olhando para fora da nossa caixa e não está olhando para dentro de casa. Então, se você começa a fazer uma campanha de fidelização com seus parceiros, você cresce. E não é somente para ele indicar a base dele, indicar outros clientes, parceiros, amigos, contadores. Com certeza ele conhece outros contadores. Erro número 3, vendas desconectadas do pós-venda. Vende hoje e abandona amanhã.
e depois não entende por que o cliente não volta. Frase comum: somos rápidos, temos um bom atendimento. Todo mundo fala isso. Cadê o seu diferencial real? Todo mundo fala, eu tenho melhor atendimento rápido, videoconferência. Um exemplo bom, né? Claro que esse aqui é um pitch muito ainda intermediário, não é um pitch fantástico, mas aqui você pode falar, aqui a gente instala, configura, manda lembrete antes de vencer, você não perde prazo nunca mais. Você nunca mais vai sentir aquela dor de parar a sua operação porque o certificado venceu. E aí, gente, que dor de cabeça que é essa? Então, você tem que mudar a sua forma de abordagem. O erro número 4, discurso sem empatia. O nome da pessoa, gente, é o som mais doce para ela. Se você liga para a pessoa sabendo o nome dela e repete o nome dela mais vezes, fala, poxa, essa pessoa sabe que eu existo, eu não sou somente um número, eu sou uma pessoa. A venda começa no atendimento e termina no pós-venda. Primeiro, você tem que fazer um diagnóstico, tem que ter uma pergunta certa. Oferta com foco no benefício. Fazer follow-up. Quem não lembra, não vende. Se você fez a apresentação hoje de um modelo comercial, de uma proposta que seja, e você não fez o acompanhamento correto, acontece com a gente. Quantas vezes você deixou algumas pessoas aí na sua rede de contato sem responder, e vai responder 2, 3, 4 dias depois, fala, nossa, marca lá como não lido, vou responder, e acontece um monte de coisa e acaba que a gente esquece. Então, a gente precisa lembrar o cliente que a gente está ali. Encantamento, pós-venda, com mimo, ligação, lembrete. Chama o nome da pessoa. Às vezes a pessoa falou assim, eu não quero fechar agora, porque aconteceu um problema de saúde na minha família. Daqui 2, 3 dias, pergunta como é que está a pessoa, sem querer vender para ela. Como é que está sua mãe? Às vezes fala da mãe, minha mãe está doente. Como é que está sua mãe? Melhorou? Não, só queria saber mesmo. Quantas vezes você ligou para um parceiro contador seu só para perguntar como é que ele está, em vez de oferecer qualquer coisa para ele? Me conta aqui no chat, quem quiser contar. Você já fez isso? De ligar pegar o telefone e falar assim, oi, tudo bem? Não, só queria saber como é que você está, como é que estão as coisas, como é que está a vida, como é que está a esposa, como é que está a família. A gente não faz isso, a gente não constrói relacionamento com os nossos parceiros. A gente só liga, o nosso time comercial só liga, você parou de indicar, o que aconteceu? Follow-up. Construa rapport, não apenas argumentos, né? Tenha um rapport com o cliente. Exemplo prático, tem um cliente que renova comigo há 4 anos seguidos. Por quê? Porque todo aniversário dele, eu mando um mimo simbólico e lembro do prazo com antecedência. Ele virou advogado da minha marca. Isso aqui aconteceu quando eu trabalhava lá na C, na antiga C. Ele, toda vez, e não era a C que fazia, tá? Era eu que fazia, por conta própria. Eu marcava o aniversário dos meus parceiros que entravam na base, dentro do sistema, e eu mandava parabéns para eles, um simples feliz aniversário. Alguns eu pedia para a gerência, para a gente mandar um presente, né? São pessoas estratégicas. Cara, ele virou uma pessoa que indica, virou praticamente um embaixador da marca. Por quê? Porque eu lembrei dele nos momentos especiais, eu não lembrei dele somente para poder perguntar para ele por que ele não estava indicando. Erro número 5, falta diferenciação clara. Por que comprar com você e não com outro? Se um cliente virar para mim, virar para você e perguntar por que eu tenho que comprar o certificado de você e eu não vou pagando R$200 e eu não posso comprar na internet pagando 90? Você sabe explicar por quê? Seu time comercial sabe explicar por que o seu é 200 e na internet ele compra por R$90? A maioria quer parceria com o contador, mas não quer investir no relacionamento. E aí, o Dale Carnegie fala, se interesse genuinamente pela outra pessoa, ele nunca vai te esquecer. Muitos querem o parceiro, mas não quer investir no parceiro, não quer mandar um presente, não quer dar um parabéns, não quer ligar para ele para perguntar sobre a vida dele, só quer ficar aqui falando com o cliente para ele fazer o processo, ou comprar certificado, ou indicar certificado. Né? Valor igual a suporte, localização, agilidade, empatia, fidelização, lembrança de renovação,
e combos. Estratégia real. Toda semana, liga para 2 contadores da base, não para vender, mas para perguntar: como posso te ajudar? Como posso ajudar os seus clientes esse mês? Como que a gente pode sentar, conversar e montar uma estratégia para que a gente nunca mais perca prazo de certificado digital? Qual que é o seu maior dor hoje aí dentro do seu escritório? É a renovação? É fazer o controle do certificado? É em fazer com que o cliente entenda por que ele precisa? Vamos marcar um café com estratégia para os seus clientes, vamos explicar para eles o porquê que eles precisam de certificado digital? Quantas vezes a gente já fez isso com os nossos clientes? Não sei. Então, o grande diferencial é você se preocupar, né? Correções práticas e passo a passo. Redesenhe sua proposta de valor. Então, exemplo, somos a R que resolve tudo para você, do agendamento até a renovação. Eu resolvo tudo. Reescreva seu pitch. E para a gente reescrever nosso pitch, gente, a gente tem que olhar para as objeções que a gente tem durante a nossa apresentação, as objeções claras, né? Porque tem objeções também, eu já tenho uma aula sobre objeções, e você redesenhar seu pitch junto com a sua equipe comercial. Então, me conta como você usa a assinatura digital hoje. Você já teve problema com vencimento de certificado digital? Quer um jeito de nunca mais perder esse prazo? E aí você vai reescrever o seu pitch comercial. E depois você vai reestruturar o seu processo. Captura de lead, primeiro contato com roteiro de spin adaptado, né? Situação, problema, né? Você vai identificando. Apresentação da proposta com foco no benefício, não somente em valor. Valor é o último que a gente fala, a gente tem que focar sempre no benefício. E encante o cliente no pós-venda, com lembrete de renovação, mais novo benefício. E crie valor antes do preço. Faça pacote, certificado digital, mais instalação, mais lembrete, mais suporte. Tem como, no nosso mercado, a gente criar várias coisas que façam o cliente fidelizar com a gente, não somente vendendo o certificado. E ativar os canais estratégicos. WhatsApp com lista segmentada, né, clientes próximos de vencer. Instagram com vídeos educativos. Aqui, no nosso mercado, tem muitas AEs que não se posicionam nas redes sociais. E quando se posicionam, é com aquele Ctrl+C, Ctrl+V, templates prontos. Vai lá no Canva, faz... Por que que precisa certificar cada um? Eu já dei uma aulinha aqui também de storytelling. É difícil, gente, a gente fazer vídeo para as redes sociais? Muito, muito difícil. Mas as redes sociais é a sua cara. Você precisa mostrar pessoas ali. Parceria com contadores com brinde, mais status nível prata, nível ouro, nível bronze, diamante. Né? Quais são as pessoas aí que podem ser embaixadores da sua marca? Façam seus clientes serem embaixadores da sua empresa. Né? Pessoas que defendem a sua empresa. E correções práticas, né? Aqui, a gente falando sobre isso. Então, o que é mais comum a gente trazer, redesenhar o pitch é importante demais vocês trazerem uma proposta de valor clara, né, seguindo, né, um método de crescimento da sua R, para você poder identificar, e aí toda vez que você faz uma proposta, que você redesenhou seu pitch, começou a apresentar seu novo modelo, e você começou a identificar outras objeções, gente, redesenha novamente, redesenha novamente. Então, a venda está em constante mudança. E quem busca conhecimento, quem busca acompanhamento, sai na frente. Quem continua fazendo o mesmo do mesmo, continua da mesma forma. Então, o problema não é vender certificado, é fazer o cliente entender porque ele vai comprar de você. A venda começa no primeiro contato. Então, desde quando você abriu a boca, você já está vendendo para o seu cliente. Mas só termina quando o cliente volta. A venda só vai terminar lá daqui a um ano, quando ele renovar o certificado digital. Aí a venda vai começar novamente. Então, você quer mais vendas ou quer mais clientes? E quando você quiser, eu quero vender mais. Tá, você vendeu esse ano. E aí, vai renovar, será? Vendendo por vender? Ou você quer mais clientes que vão ser indicadores, vão ser embaixadores, vão falar da sua empresa, vão indicar a sua empresa, vão renovar com a sua empresa, não vão precisar
Nem ouvir a concorrência. Não, R$ 90, o que é R$ 90 para um atendimento de excelência? É um suporte de excelência, um relacionamento que a pessoa se preocupa comigo, não somente com a renovação, a minha base de clientes. Eles estão se preocupando comigo, o contador. Não adianta só saber emitir. Quem cresce nesse mercado é quem aprende a vender com inteligência. Diagnostique o cliente, não empurre o produto. Tenha processo, não só urgência. Não fique chegando dia 30, está chegando aqui, mas no final do mês, como esse ano passou rápido, né, gente? Já estamos quase em julho. Mas chega no final do mês, o vendedor está tudo louco. Tudo louco, descabelando. Por quê? Está querendo vender, bater meta, porque não fez o mês inteiro. Não tem um acompanhamento, não tem processo estruturado. Aí chega no final do mês, e aí depois fala, nossa, mas a culpa é da concorrência, a culpa é do preço, a culpa é do produto, a culpa é do mercado, o mercado ruim, canibalizado, tá tudo ruim, tá tudo horrível, mas você tá fazendo o seu dever de casa, tá tendo um acompanhamento estratégico, tá sentando com a sua equipe, tá ouvindo eles. Relacionamento mais valor igual a venda com recorrência. Você já perguntou para o seu cliente qual que é o problema da sua R? Por que ele não renova com você? Você já fez NPS para ouvir o seu cliente? Por que seu cliente está inativo? Por que ele sumiu da sua operação? Ou você está só achando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. O nosso mercado não vai sobreviver de achismo, vai sobreviver de relacionamento. Então, qual que é o desafio da semana para vocês? Grave um áudio diferente para o próximo cliente, faça 3 perguntas antes de falar do preço. Escolha um contador, e reative o relacionamento com ele com a ligação de valor, perguntando somente como é que ele está, como é que está a vida dele, e aí, como é que está a correria, como é que está o dia a dia. Se um contador for da sua empresa, perto da sua região, então, vai lá, surpresa, vai tomar um café com ele. Ou só liga para ele e fala, cara, vim só quero tomar um café com você, quero entender como é que está o mercado aí, o que a gente pode te ajudar. Poste um vídeo nas suas redes sociais com uma dúvida comum dos seus clientes, você aparecendo e não Ctrl+C, Ctrl+V. E aí eu tenho certeza que você fazendo todo esse processo, você vai conseguir fidelizar e conquistar mais clientes e com acompanhamento estratégico. Gente, quando a gente tenta caminhar sozinho, é muito difícil. Você pode chegar no final, mas pode ficar um ano atrás. Quem tem acompanhamento estratégico e quem busca conhecimento, vocês estão aqui na frente buscando conhecimento, as pessoas, as empresas que têm sucesso no mercado, os empresários que têm sucesso, são empresários que buscam conhecimento, que fazem network, que estão atrás o tempo inteiro, ainda mais com inteligência artificial, de busca como que eu posso estar à frente do mercado utilizando inteligência artificial, utilizando mentoria, utilizando estratégia, participando de aulas, de network, de eventos na minha área, para poder meu time sair na frente. Como que eu vou conseguir fazer isso? Então, o desafio de vocês é esse. Alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa a falar? Estou aqui à disposição para esclarecer. Eu fiz as aulas um pouquinho mais curtas, porque eu sei que final do mês a gente está correria, né, para bater meta. Vou mandar aqui o formulário para vocês, o NPS, para vocês responderem, por gentileza, a nossa pesquisa. É muito importante para mim saber o que vocês estão achando, o que vocês querem aí ouvir. Também, se quiser dar sugestão de tema da aula, né, para poder trazer aqui para a gente está aberta a sugestões. Vou mandar o link aqui para vocês. E é isso, quem quiser continuar aqui na sala, quiser perguntar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, um elogio ou uma crítica também, estou à disposição, mas quem não quiser também, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas quero agradecer por vocês estarem aqui, né, no dia 23, às 9h37, aprendendo, né? Eu estou aqui também sempre aprendendo, porque para mim trazer esse conteúdo para vocês, eu tenho que estudar, eu tenho que ir atrás de informações, eu tenho que participar de modelos diferentes, né? Network, eventos, para poder trazer esse conteúdo com clareza, para vocês entenderem, espero que tenha ficado claro.
Espero contribuir, vou mandar compartilhar esse mapa mental com vocês, tá? Quem respondeu o NPS, quiser que eu compartilhe depois. E é isso, pessoal. Vamos lá. Segunda-feira é o dia de vender, é o dia de começar com o pé direito para que o nosso resto do mês aí, a gente tem mais uma semana. Na próxima semana, que dia que vai ser? É o último dia do mês. Eita, Laia, vai ter os vendedores tudo puxando os cabelos. Mas temos mais uma semana aí para a gente correr atrás da nossa meta. Quem já bateu a meta está tranquilo, já está pensando no próximo mês, mas quem não bateu está descabelando, mas vai dar certo, gente. Vamos com fé, segue aí as coisas, os scripts. E venda mais segunda, que com certeza, quando a gente inicia a semana com uma venda, a semana vai ser maravilhosa. Todo mundo conseguiu abrir o NPS? Deu certo? Porque tem vezes que não dá certo. Só me dê um feedback aí, pessoal, por favor. Deu certo? Manda aqui no chat, por gentileza. Acho que deu, né? Se não tinha. Deu. Deu não? Não deu certo? O link não deu certo? Não, que deu certo o link. Deu certo aqui. Então é isso, gente. Bom dia para vocês. Boa segunda-feira, boa semana. A gente se vê no dia 30. Quem quiser me dar uma ideia de tema, a gente não tem um tema definido ainda para a segunda que vem, mas estou à disposição para ouvir. Quem quiser saber um pouco mais sobre a mentoria também, a forma que a gente trabalha, estou aqui à disposição também. Meu WhatsApp está sempre à disposição, tá bom? Tchau para vocês, até segunda que vem. Boa semana para vocês, boas vendas, bora para cima. Até mais. Tchau, tchau.